Bom dia a todos e que sejamos todos bem-vindos. Antes de iniciar a nossa reflexão desta manhã, eu gostava de dizer o que algumas vezes nós dizemos aqui. As reflexões que nós trazemos são, em primeiro lugar, para aquele que as coloca. Então, a reflexão que eu trago hoje não é para ninguém, a não ser para mim mesmo. Nós, às vezes, julgamos que o tema ou o assunto que é abordado numa palestra parece que conhece a minha vida, parece que conhece os meus detalhes, adivinhou. Não. Nenhum de nós adivinha. O que nós falamos aqui é dos nossos problemas e da tentativa de resolvê-los, porque afinal todos nós temos problemas tão parecidos, por isso que estamos na Terra. Dito isto, gostava de partilhar convosco algo que me aconteceu aqui esta manhã hoje no centro. Sempre que eu tenho atividades desta responsabilidade no centro, eu gosto de entrar ali numa salinha pequenina, onde está pendurada uma imagem de Jesus, daquelas feitas a lápis, que todos nós certamente conhecemos e alguns de nós até têm em casa. Eu tenho uma imagem dessas, pequenina, que me ofereceu um elemento do curso básico de Espiritismo aqui há uns anos. E hoje estava eu a fazer a minha meditação frente à imagem, de olhos fechados, rogando para que os amigos espirituais me serenassem, pusessem nas minhas palavras apenas aquilo que é útil, mais do que aquilo que eu quero dizer, e pusessem emoção. E quando eu abri os olhos, olhei a imagem de Jesus e vou-vos dizer, pareceu-me ver os lábios de Jesus a sorrir. Eu estou a contar-vos isto com toda a emoção. E eu olhei novamente. E depois olhei com mais atenção. E disse assim, mas afinal, não estão a sorrir, os lábios estão como sempre estão. E ao sair da porta olhei para trás e deu-me a sensação de ver outra vez aquele sorriso. Os lábios não estavam a sorrir. Ponto. Não estavam a sorrir. Ponto. O desenho é fixo. Agora, a forma como eu olhei para a imagem é que fez a diferença. E então eu daqui depreendi algo. Se calhar à noite, quando fazemos a nossa reflexão, se tivéssemos uma imagem de Jesus e olhássemos Jesus, se calhar nós íamos ver uma imagem que ia refletir aquilo que foi o meu dia. Eu tomei isto como um recado para mim próprio. Partilho convosco, porque gostei muito daquela sensação, daquela impressão que eu tive. Através de Chico Xavier, Emmanuel dá-nos uma frase de grande sabedoria. Não hostilizes criatura alguma, porque o ódio começa onde termina a simpatia. Notemos a afirmação. Não hostilizes criatura alguma, porque o ódio começa onde termina a simpatia. Então quer dizer que quando nós deixamos de ser empáticos com alguém, estamos a abrir a porta para outros sentimentos menos próprios e, quiçá, possa desaguar num sentimento mais nefasto. Eu não queria dizer ódio porque a palavra é forte, mas num afastamento dos outros. Mas nós só iremos conseguir esta proposta que Emmanuel nos põe de não hostilizar ninguém porque o ódio começa onde termina a simpatia. E notem a palavra que Emmanuel utiliza. Não hostilizes criatura alguma. Não é pessoa alguma. É criatura alguma.
Quer dizer então que a nossa postura na vida deve ser uma postura de doçura para todas as criaturas, para tudo e para o universo. Esta é a nossa atitude que deveria ser. Pensamos muito que as nossas atitudes devem ser em relação ao nosso próximo, em relação ao outro homem. Não, é em relação a tudo e a todos. Poderíamos por algum momento imaginar que Jesus só foi simpático ou amoroso para a humanidade? Poderíamos nós imaginar que Deus, tendo criado a obra que criou, só se interessou pelos homens? Pelos seres ditos inteligência, que às vezes revelam pouca inteligência, ou melhor, pouco coração? A nossa problemática existencial com que nós vivemos é procurar a culpa no lugar de procurar a solução. E então, nas coisas que acontecem na minha vida, eu, no lugar de procurar a solução para essas coisas, eu procuro um culpado, porque é mais fácil. A minha vida não é o que eu gostaria que fosse, porque a minha esposa, o meu marido, a minha filha, o meu filho, o meu genro, seja lá quem for, o meu vizinho. Eu passo a vida nesta problemática. A vida não é o que poderia ser, porque eu procuro a culpa no lugar de procurar a solução. Responsabilizar os outros pela nossa infelicidade é falta de maturidade pessoal e, direi mesmo, irresponsabilidade nossa. O outro é que tem culpa. O outro é que. Não, eu é que. O ponto é este. O Evangelho é um grito para a nossa consciência. Um grito muito grande. E nós, às vezes, não damos o devido valor ao Evangelho. Inclusivamente, até se propaga a ideia que é necessário fazer o culto do Evangelho no lar, para higienizar o lar, para afastar os espíritos impróprios, e esquecemos a coerência doutrinária da doutrina espírita, capítulo 9 do Livro dos Espíritos, em que, através das perguntas de Kardec e das respostas dos Espíritos, nós ficamos a saber que não há oração alguma, não há nenhuma fórmula cabalística, palavras dos Espíritos, que sejam capazes de afastar de nós as influências negativas, a não ser nós próprios. Então quer dizer que o culto do Evangelho no lar não tem utilidade? Tem muita utilidade. Mas não é no sentido de antídoto. Eu vou fazer para que o meu lar esteja em paz. Eu vou fazer para que nada me aconteça de mal. Não. Temos que crescer. Eu vou fazer o culto do Evangelho no lar, que deveria ser mudada a palavra culto para estudo do Evangelho. A meu ver, seria mais apropriado. Que é para eu, estudando as palavras, as propostas do Evangelho, eu as interiorize na minha vida. E então, quando eu as interiorizar, então sim, eu faço a higienização do meu lar. Eu afasto-me ou afasto aqueles espíritos menos próprios. Mas é quando eu mudar através das atitudes que eu aprendo no Evangelho. Não queiramos pensar que apenas fazendo uma leitura e que nunca mais passa a meia hora, porque afinal há isto para fazer, há aquilo, há programa na televisão, que eu fazendo apenas e tão só isso, que eu vou mudar alguma coisa no meu lar, continuando eu a ser o mesmo. Temos que ser crescidos. O Evangelho é de uma beleza imensa, mas ao mesmo tempo de uma responsabilidade profunda. O Evangelho, nós devemos estudá-lo, não é para agradar a Deus, a Jesus. Não, nada disso. Eles são a felicidade, eles não precisam destas nossas atitudes.
o Evangelho, servem para nós, para nos tornarmos a nós felizes. Evangelho, sinónimo, boa nova. Então o Evangelho deve ser uma proposta para uma boa nova vida. E não ter aquela ideia que o Evangelho, vou fazer o Evangelho, como algo esotérico, porque assim livra-me de... Não. O Evangelho não me livra. Quem me livra sou eu próprio através das minhas atitudes. E isto é crescer. E então aqui percebemos que nós não estamos dependentes de nenhum credo religioso para nós obtermos a salvação, senão de nós próprios. Nós, tendo algum problema, acho que se buscássemos no Evangelho, se calhar encontrávamos as respostas. Nós já notamos que nós agimos por impulso. É tão natural nós agirmos por impulso. Fazem isto, eu faço aquilo. Vejo uma cara determinada, eu faço uma cara igual ou ainda pior. Agimos por impulso. Se nós fôssemos como as jovens crianças budistas, que desde tenra idade nos mosteiros são levados a decorar os livros sagrados. Certamente alguns de vocês já viram algumas imagens. As crianças sentadas no chão a ler repetidamente e num movimento cíclico, sempre a fazer aquilo. Decorando passagens sagradas. E nós, as nossas crianças, decoram a forma de mexer no telemóvel. E mexem tão bem no telemóvel. Fico abismado. Quando aqui há dias, não querendo que o meu genro, os meus netos mexessem no meu carro, tinha o carro as portas trancadas e um deles veio muito. Meio não abre a porta. Vamos os dois brincar para o teu carro. Ok. Mas como eu sei que ele gosta de ligar o carro e depois a direção fica ali, estar ali a romper os pneus no chão, eu peguei na chave e teria o carro por fora, sem ele se aperceber. E ele carregou no botão, os motores dos carros elétricos são mais ou menos todos iguais. E apareceu lá uma linda em inglês. Ele não sabe inglês, ainda nem sabe ler português sequer. E disse: ó vô, falta a chave do carro. Aqui está a dizer que falta a chave do carro. Sabem tudo isto tão bem. Graças a Deus que já aprenderam a usar esta coisa. Mas isto, a questão põe-se. Não seria também necessário dar um pouco mais de maturidade religiosa às nossas crianças? Nós, por acaso, não decoramos a tabuada nos tempos de escola e hoje nos é tão útil? Então nós temos que pensar nisto. E relativamente às crianças, temos que pensar. Porquê é que as deixamos em casa? Quantos adultos aqui estamos? E em função dos adultos que aqui estamos, quantas crianças poderíamos estar? E não estão. Mas estão na catequese. Ótimo. Estejam onde estiverem, mas que estejam num programa que possa experimentar neles o lado espiritual da vida. A Terra, de facto, está doente. E está moralmente num fosso sem saída. Sem saída não direi, não termo. E vemos a Terra tecnologicamente tão avançada. Diremos que estamos 2000 anos atrasados. 2000 anos atrasados, moralmente falando. As propostas que nós hoje ainda não conseguimos pôr em prática foram-nos dadas há 2000 anos. E outras até que Jesus as usou, nomeadamente a chamada Lei Áurea, vem muito antes de Jesus, dos grandes pensadores. Por isso nós estamos 2000 anos atrasados. E queremos que a Terra se transforme num mundo da regeneração. A proposta que eu trago para esta manhã e que pode tornar a nossa vida bem melhor, centra-se numa parte do Evangelho, numa palavra só: indulgência. Indulgência. Dava de opinião que
tentassem ler no capítulo 10, tudo que vem a respeito de indulgência. É um recado muito grande para nós. E vamos ver que lendo e interiorizando aqueles conceitos, a nossa vida toma um sentido diferente, a nossa vida fica melhor. E então, nós no Evangelho encontramos sede indulgentes, porque a indulgência seduz, atrai, acalma, corrige, enquanto o rigor desalenta, afasta e irrita. Então já estamos a ver que algumas das nossas problemáticas existenciais vêm desta falta de indulgência que nós temos em relação aos outros. Porque todos nós nos julgamos senhores da razão. Todos nós nos julgamos que temos o direito. Mas os outros julgam a mesma coisa. Então, se eu fico zangado porque o outro não me venera, o outro também fica zangado em relação a mim porque eu não me venero. Então, esta falta de indulgência causa este afastamento que é tão triste entre as pessoas. Atenção, que indulgência não é aceitar o erro. Não é. E neste capítulo, isso está claro. Então vamos ver, antes de continuarmos, o que é indulgência. E diz-nos o Evangelho: Espíritas, queremos hoje falar-vos de indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com os seus irmãos, mas que tão poucos praticam. A indulgência não vê os defeitos. Se os vê, evita comentá-los e divulgá-los. Oculta-os, evitando que se propaguem, e se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa à mão para os disfarçar. A indulgência jamais se preocupa com os maus atos alheios. Sede, pois, severos convosco e indulgente para com os outros. Se de facto nós tivéssemos esta atitude, termos em relação a nós a capacidade de criticar tão prontamente a mim próprio como eu critico ao outro, então se calhar eu poderia ter crescido mais rapidamente, moralmente falando. Ou então, se eu não tivesse criticado tanto o outro como o faço, se calhar não teria criado situações de desarmonia em relação ao outro. Eu diria assim, o Evangelho incomoda. Incomoda muito. Porque, neste mesmo capítulo, nós vamos encontrar uma informação que os Espíritos nos dizem: cuidado com a falta de indulgência. Cuidado se a forma como apontais o erro dos outros, não estás a tentar esconder os vossos erros no alarido que vós fazeis com os erros dos outros. Isto é uma chamada de atenção profunda. Eu acho que a partir do momento que nós lemos esta passagem do Evangelho sobre a indulgência, nós não podemos ser mais os mesmos, se é que nós tínhamos atitudes impróprias. A indulgência ajuda a crescer. Somos muito rápidos a condenar e pouco empáticos em ser indulgentes. E não pensamos que ninguém precisa da minha crítica, ninguém precisa da minha condenação, ninguém. Já basta o erro em que está, para eu ainda ir lá mais, enterrar mais, criticando, divulgando o erro. Ninguém precisa disto. Há uma frase que eu jamais esquecerei, do Padre Pio, quando eu era novo, teria eu os meus 13, 14 anos, alguns de vocês já sabem disso, que eu já vos disse. Eu só não entrei no seminário como o nosso Isaías, mas a minha vocação era ser padre. E então, fascinavam-me a vida de certos padres. E como se falava muito do Padre Pio, eu um dia juntei dinheiro, porque na altura não havia dinheiro, não havia mesada, para comprar a biografia do Padre Pio. Um livro grosso que ainda guardo lá em casa com muito carinho. E naquele livro
aprendi uma coisa fabulosa. Dizia Padre Pio. Alguns de vocês já me ouviram dizer isto diversas vezes, porque a frase marcou-me. Dos outros, ou se fala bem, ou não se diz nada. Isto é tão importante. Porque essa é a postura que nós temos para amenizar as relações entre as pessoas. Nós devíamos ver a vida como um espelho. Que o espelho reflete aquilo que eu nele, a imagem que eu nele ponho. Então, se eu sou uma pessoa dócil com o outro, ainda que o outro não mereça, repito, ainda que o outro não mereça, o outro vai ter uma atitude de alguma doçura comigo. É a lei da vida. A vida é justa. Tudo na vida é justo. Injustas são muitas das vezes as nossas atitudes. E às vezes nós exigimos demais dos outros. E os outros até já estão a fazer alguma coisa. Mas nós continuamos a exigir. Não percebendo que afinal aquele pequenino passo que o outro deu, afinal já representa tanto para ele. E eu não valorizo aquele pequenino passo e continuo a condenar. Falta de indulgência. E agora aqui, gostava de chamar a atenção por uma coisa. Todo crente, seja de que religião for, ou que de linha filosófica for, tem uma responsabilidade muito grande. Como é que eu estou a agir na minha vida? Como é que os outros me veem a agir? Eu, que tenho este credo religioso, e a minha atitude perante a vida. Nós podemos motivar ou desmotivar alguém a seguir a nossa linha de pensamento pelas nossas atitudes. Conheço desabafos desta natureza. Olha, podias vir ao centro. Para quê? Já me disseram isto tantas vezes. Mas as pessoas com quem eu lido vão e vêm e continuam na mesma. Isto é uma responsabilidade muito grande. Se eu venho ao centro, ou se lá com um culto religioso, que isto tenha um efeito em mim e que isto seja profícuo para os outros também. Por isso que no Evangelho, Jesus afirma: não é quem diz Senhor, Senhor que entra nos reinos dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Não é quem vem ao centro, não é quem vai à igreja, não é quem faz isso que se vai salvar. Não. Mas é aquele que cumpre com os preceitos que Jesus nos trouxe. E a indulgência? Através de recados velados que nós mandamos aos outros. Às vezes nós não temos coragem de dizer aos outros coisas cara a cara. E então fazemos publicações nas redes sociais que sabemos que alguém vai ler. E esse alguém vai perceber que aquele texto, que parece que não tem sentido, é uma coisa que serve para toda a gente, é vocacionado como uma flecha, como um tiro ao coração de alguém. Isto é falta de indulgência. Estes recados velados que se manda para alguém e esse alguém sabe, isto é para mim, e fica triste. Como é que eu ficaria se me fizessem isso? Como é que está a indulgência e os gostos? Nós temos que ter a ideia que cada um de nós tem o seu conceito estético. Cada um de nós gosta daquilo que gosta. E tudo bem, e está tudo certo. Porquê é que eu tenho que obrigar o outro a gostar daquilo que eu gosto? Coitado do amarelo. Ninguém ia vestir amarelo, ou outra cor qualquer, se todos nós gostássemos do azul como eu. Então nós temos que perceber que cada um tem os seus gostos. Ainda que eu não goste, eu tenho que ter a inteligência de aceitar o outro e até ser capaz de dizer, engraçado, até te fica bem. Porque se eu olhar com a ideia que eu não gosto, notem, se eu olhar com a ideia que eu não gosto, eu não vejo outra coisa porque eu não estou a gostar.
Faz-me lembrar aquilo que me aconteceu esta manhã. Se eu olhasse apenas para Jesus como um desenho, não deixava de ver. Agora, olhando e tentando, eu peço-me desculpa dizer isto, e a ele também, tentando ultrapassar a dimensão daquele quadro, sendo traçado o mesmo, eu olhei para ser ver um sorriso que me acalentou a alma. Então é isso que nós temos. A nossa indulgência tem que ir aqui. Olhar para a diferença do outro. Olhar para o erro do outro e no lugar de condenar. Tenho pena. Mas entendo que tu ainda estás aí. Eu já não faço esse erro, mas já fiz. Nós não nascemos santos. Nós não nascemos com a falta de erros que nós hoje temos. Nós hoje estamos num patamar, digamos, de consciência. Nós não nascemos assim. Nós fomos trabalhando neste sentido. Os outros também. Aqueles que estão um bocadinho antes de chegar aqui. Se nós não temos indulgência para com eles, que indulgência os nossos anjos da guarda, os amigos espirituais têm em relação a nós? Afinal, o que eu estou a fazer ao outro, que está naquilo que eu julgo abaixo de mim, muito mais razão têm os bons espíritos, moralmente falando, de fazer em relação a mim, que eu então ainda estou tão cá em baixo. É tão bom nós sermos indulgentes. Vocês desculpem me trazer, às vezes, algumas conversas ou alguns assuntos privados, mas tenho a sorte de ter a família que tenho. E mesmo nos meus devaneios, nas minhas maluquices, de apesar de ter 66 anos, há anseios que eu ainda guardo e quero fazer. E no meu aniversário, a minha família uniu-se, a Paula, o meu genro, a minha filha, uniram-se para me oferecer uma coisa que eu não tinha coragem de comprar para gastar esse dinheiro, porque era só para mim. Isto é a indulgência deles. Fiquei muito feliz com a coisa. Muito feliz. Era um brinquedo. Fiquei muito feliz. Mas mais feliz do que o brinquedo foi a atitude. A atitude deles. Então a indulgência é isto. É não matar o sonho dos outros. E nós às vezes, por falta de indulgência, matamos o sonho dos outros. Conta-se uma historieta muito engraçada, que numa selva distante, as zebras resolveram zangar-se umas com as outras. Porque as que tinham riscas brancas deixaram de gostar daquelas que tinham riscas pretas. Nós somos um bocado assim. Uns têm erros brancos, outros têm erros pretos, mas todos nós temos erros. Não podemos ser como essas zebras da historieta. Não. Olhemos-nos uns aos outros, lamentando. Tenho pena, não criticando, tenho pena. A minha indulgência vai fazer com que eu te tire daí, porque eu preciso que aqueles que estão aqui me tirem também daqui. E nós estamos neste encadeamento. Às vezes a Adelaide e a Maria, à sexta-feira, dizem aqui uma coisa muito bonita, que nós temos duas mãos, dois braços. Uma para ajudar a trazer aqueles que estão mais em baixo, e outra para nós sermos puxados pelos amigos espirituais. Nós estamos nesta ponte. Não estamos em posição de condenar. Não estamos em posição de não ser indulgentes. Eles são connosco, então eu tenho que ser forçosamente com os outros. E a indulgência passa a ser uma vida bem melhor. Nós, às vezes, falamos de respeito e confundimos respeito com medo. Qual é o sentimento que eu quero inspirar no outro? Respeito ou medo? Só a indulgência. Só a indulgência é capaz de inspirar em nós um conceito de respeito. Há muitos anos eu recebi uma lição de um PSP. Uma lição que me pôs no sítio de uma forma delicada. Quanta sabedoria daquele
PSP. Era um domingo, eu era jovem, foi na altura em que se começou a ser obrigatório usar o cinto de segurança. Mas às vezes nós entrávamos, esquecíamos e saíamos sem pôr o cinto. E aquele domingo tinha sido um domingo especial. Ou, aliás, imaginava ser um domingo especial. Paulo ainda não. Era suposto eu ir ter um encontro com uma jovem. Chegava ao local do encontro, o levei com uma tampa. A mocinha não apareceu. Esperei 5 minutos, está atrasada. Esperei 10, estava muito atrasada. Meia hora está atrasada, porque as senhoras estão sempre atrasadas para se arranjar, até para chegar ao altar. Passou 1 hora e meia. Eu disse: Fernando, chega de seres pago. Paga a conta do que tu tomaste no café e vai embora. Entrei no carro assim com ar zangado e arranquei. E o cinto de segurança ficou onde ficou, irmão. À frente, um polícia faz o paragem. Pede os documentos, começa a andar à volta do carro, zangado. Não como polícia, mas como a mocinha que não apareceu. Ainda bem que eu hoje. E eu, feito gente grande, nos meus 18 anos, disse: eu já sei o que é que você quer. Pode montar à vontade, que eu vinha sem cinto. Ele olhou para mim de uma forma séria. Ele era mais alto que eu. Também não é muito difícil ser-se mais alto que eu. Olhou para mim e pôs-me no sítio. E disse assim: eu sei que o senhor vinha sem cinto. E pegou nos documentos e deu-me aquelas cartas que antigamente eram de abrir. Alguns de nós ainda se lembram. Entregou-me a carta e disse assim: entra no carro e vai embora. A minha intenção não é multá-lo. A minha intenção é chamá-lo à razão. E saiba o senhor de uma coisa: se eu lhe multasse, o mais provável era que na próxima semana o senhor se esquecesse de pôr o cinto. Mas eu não o multo. Que é para o senhor perceber que na nossa intenção de fiscalização há algo mais do que a multa. Corei, eu já sou corado, mas corei ainda mais. Pedi desculpa e fui embora. Tinha eu 18 anos. Hoje tenho 66. E jamais esquecerei esta lição de sabedoria deste homem. Indulgência. Pôs-me no sítio com uma atitude. A partir desse momento, nunca mais me esqueci. Bendito Deus. E às vezes, se nós tivermos estas atitudes de sabedoria para com aqueles que têm erros, no lugar de passar a multa, de passar o castigo, se disser: não, não é isso. Eu não te estou a apontar o erro, só te estou a apontar de uma outra forma. Se calhar pode ser mais interessante, não achas? E assim nós construímos pontes uns com os outros. Sendo inteligentes, passamos a viver com os outros de uma forma bem melhor. A falta de indulgência revela uma certa falta de educação. Parece estranho. Não, é verdade. Eu não ser indulgente com alguém revela a falta de educação da minha parte. Porque então eu tenho dificuldades de viver em sociedade. Um tipo de uma patologia qualquer, aquelas pessoas que não gostam de viver em sociedade. Isto é levado ao extremo. Agora, quando eu gosto de viver em sociedade, e quando eu digo em sociedade é com o outro, seja o outro quem for, nós, por acaso, já pensamos o que se passa nas escolas com os nossos jovens, o bullying a que são sujeitos? Não será o bullying dos nossos jovens uma falta de indulgência que eles têm uns com os outros? E essa falta de indulgência que alguns jovens têm não será propiciada por verem que no seu lar está sempre super presente a crítica. O jovem no lar aprende a crítica ou do pai a criticar, do vizinho, do colega de trabalho, ou da mãe a criticar dele. E a criança cresce neste ambiente. Chega à escola, leva a lição ensinada. É preciso criticar. E o bullying acontece. E nós nem nos damos conta disso. Nós já reparamos na indulgência, na falta de indulgência, quando nós olhamos a violência que vai no desporto. Porquê que há violência no desporto? Porquê que será? Uma questão, as pessoas são mal educadas. Então voltamos a 100 anos atrás. A falta de indulgência é uma questão de falta
de educação. E temos que mudar. A indulgência e a nossa atitude religiosa. A minha atitude religiosa é a minha, em relação à qual eu sou responsável. E não posso querer nem obrigar que ninguém pense como eu. Como eu não vou gostar que alguém me obrigue a pensar como eu. E voltamos ao livro dos Espíritos, voltamos à coerência doutrinária. Kardec questiona se é lícito nós criticarmos uma religião, ainda que manifestamente errada. E os Espíritos dizem, notem, ainda que manifestamente errada. E os Espíritos dizem, é falta de caridade. Então eu tenho indulgência para com aqueles que têm uma religião distinta. Eu não devo querer arrastar o outro para a minha religião. Eu devo querer demonstrar ao outro, pelas minhas atitudes, que a minha religião vale a pena. Este é o ponto. Motivar o outro a pensar, como é que é a tua vida? No final tu tens uma determinada vida, mas eu não te vejo na igreja, não te vejo aqui, não te vejo aqui. Isto motiva. A falta de indulgência coloca tantos pais contra filhos e vice-versa. Quantas jovens que engravidaram, cujos pais puseram as miúdas fora de casa porque engravidaram. Quantos pais põem de parte filhos, homens ou mulheres, apenas porque revelam uma característica sexual diferente? Oh, meu Deus! Nós, porventura, encontramos alguma passagem no Evangelho em que nos conduza a isto? Não. Agora, o que nós queremos formatar os outros, segundo a minha forma de pensar, julgando que o outro tem que pensar como eu, porque assim é que é certo. Não é. Não é. Os outros também queriam que nós pensássemos como eles. E nós não pensamos. Então é preciso esta indulgência. Há pais que julgam que merecem uma vassalagem especial. Nada disso. Há pais que dão determinada coisa a um filho e depois ficam à espera que o filho vá retribuir. Eu afinal dei isto, eu sacrifiquei, e afinal não agradece nada. Calma lá. Mas eu quis oferecer uma coisa a um filho ou quis comprar o meu filho? É que isto é diferente. Então, quando for para comprar, quando for para este sentido, quando eu der, sei lá, um presente, uma casa, um automóvel, seja o que for, eu devo avisar. Atenção, eu estou a dar isto que é para depois, lá à frente, para fazeres isto. E não é eu estar à espera que o filho ou a filha adivinhe que eu tenho que retribuir aquilo. Afinal, eu não ofereci. Temos que ter esta ideia. Se é dado, está dado. Senão, não é o que. Sintamos apenas o prazer de ver o nosso filho, a nossa filha feliz. Esse deve ser a nossa paga. Só essa, mais nada. E não estar à espera que mais tarde ele vá ter uma atitude connosco. Durante quanto tempo? Durante quantos anos? Durante quantos anos é que o meu filho ou a minha filha tem que ter atitudes bondosas até pagar aquele problema? Quantos anos? Eu tenho que estipular. Eu vou-te dar isto. Porque custou X. Então fica sabendo que durante X anos tu tens de ser assim, 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 assim. E agora eu pergunto, vamos nos pôr no lugar dos nossos filhos. Se os nossos pais nos viessem com uma dádiva dessas, com um presente, olha, ofereço isto, mas atenção, isto tem uma paga de X anos. Nós aceitávamos? É isto, indulgência, é isto. Para terminar, eu gostava de recordar um colega da escola que eu encontrei no passado Natal. Já não estava com ele há muito tempo. O rapaz estava um pouco abatido. E eu tenho as palavras dele, poucas palavras, perguntei sobre ele. Ele havia casado. E ele disse: a minha vida não está muito bem. Mas algum problema de saúde? Não. Notem as palavras. Eu não sei se era melhor um problema de saúde,
Isso era o melhor dos problemas que eu tenho. Eu já entrei no álcool. Diz, olá, rapaz, mas então... eu já entrei no álcool. Olha assim, eu casei. Sou como se fosse filho único. O meu irmão, o outro irmão está em França. E eu casei e fiquei a viver em casa dos meus pais. A princípio tudo muito bem. Aliás, não fiquei em casa dos meus pais. Era no andar de baixo. A princípio tudo muito bem, só que depois a minha mãe começou a intrometer-se bastante na minha vida. Depois era o meu pai. E este intrometer foi de tal ordem que nós, enquanto casal, eu e a minha esposa, começámos a dar mal. Eu tinha que dividir-me entre a minha esposa, entre eu e a minha esposa que morávamos no andar de baixo, ou então os meus pais estavam no andar de cima. E os meus pais culpavam isto. Porque eu era culpado. E foi aí que eu, em desespero de causa, entrei no álcool. Mas sabes, eu já estou em vias de resolver. Eu já disse aos meus pais que vou sair de casa. E o meu pai culpa-me e diz-me ingrato. Abandona-nos agora que somos velhos. E o rapaz disse assim muito emotivamente, quase a romper as lágrimas. E eu que gosto tanto do meu pai. Jamais eu esperaria que o meu pai me dissesse isso. Mas ele culpa-me por algo que eu não tenho culpa. Mas eu até já nem sei se não tenho culpa. Eu disse, não tens culpa. Culpa têm os teus pais. Que não perceberam que tu casaste, que tens uma vida própria e que é essa vida própria que tu deves ter. E não eles estarem a intrometer. O único intrometimento que eles poderão ter é dizer, olá, estás bom? Precisas de alguma coisa? Eu digo, isso for preciso. Já sabes, é só chamares por mim que eu estou no andar de cima. E não é ir lá, estar a suplinar por isto, e por aquilo, e por aquilo outro. A minha esposa era criticada. Notem, por lavar os lençóis da cama todas as semanas. É que a minha mãe diz que não faz sentido nenhum estar a gastar tanta água, porque bastava lavar uma vez por mês. Isto não faz sentido nenhum para nós. Mas vejamos até onde chegam as coisas. Se calhar era melhor aquela mãe dizer assim, olha, meus meninos, vocês, gostamos muito de vocês, mas melhor é vocês afastarem-se. Do que estar naquela conversa que arrastou este rapaz para esta situação. E nós já pensamos uma coisa. Este rapaz não tem filhos, porque a esposa tem um problema que não permite eles ter filhos. Mas eu fiquei a pensar, se aquele casal tivesse filhos, os filhos daquele casal, ver que os pais não se dão bem apenas porque os avós do andar de cima têm esta atitude, qual seria o sentimento que esta criança ia guardar dos avós? Distância, muita distância. Não quero ir a casa mais do meu avô ou da minha avó. Porque eles são os responsáveis pelo no sítio onde eu moro, todas as vezes se ter que falar da minha avó e do meu avô e da minha avó. Indulgência que nós necessitamos. Então, vamos refletir sobre as nossas atitudes de indulgência que temos em relação à vida, em relação aos outros. A nossa falta de paciência é também uma falta de indulgência. É que há pessoas que são tão impacientes que nem paciência têm para ter paciência. Então nós temos que ser indulgentes com tudo e com todos. Então sugeria, capítulo 10, a referência da tutelagem sobre indulgência, é uma grande lição para nós. E se nós, a pouco e pouco, conseguirmos interiorizar tudo aquilo, nós vamos ver que a nossa vida tem outro sentido. Pensemos nos casais. Aqui há uns tempos ainda era vivo o comendador Naveiro, e ele tinha uma esposa
a namorada que conheceu na escola primária. Dizia ele, será sempre minha paixão. Falando de Rui Carvalho, também fala da esposa dele, uma paixão enorme. E se nós formos perceber nas entrelinhas, então eles não se zangavam. Claro que sim. Claro que o facto de ser homem e mulher leva a que haja opiniões diferentes. Agora, há uma coisa, é que tiveram indulgência. A paixão acontece. Mas só a indulgência é capaz de segurar o amor. Só a indulgência, porque a paixão perde-se. Qual esposa que por indulgência dorme anos a fio com o marido, e o marido ressona, vou falar de Fernando, e o marido ressona e continua a ressonar e nem dá conta, e passa a noite, e a esposa mantém-se ali ao lado do Fernando que ressona. Não há paixão que aguente, só mesmo indulgência. Não é isto que nós precisamos para a nossa vida? E chegados aqui, gostava de me dirigir aos espíritos desencarnados que aqui possam estar, rogando para que eles sintam indulgência também por aqueles que deixaram na terra, que os vitinaram, que lhes fizeram mal. Então os espíritos desencarnados, a quem se chama de obsessores, mas no fundo são pessoas feridas, pessoas magoadas, que possam ter indulgência para com aqueles que lhes fizeram mal e continuem a vida. E perguntamos, o que é que nós queremos da vida? Essa é a resposta. O que é que nós queremos para a vida do nosso marido e da nossa esposa? Que seja feliz. O que queremos para os nossos filhos, ainda que sejam muito diferentes, que sejam felizes. Então, o que é que queremos à nossa volta? Apenas uma coisa: felicidade. E essa felicidade vem pela indulgência, porque nos diz o Evangelho, a indulgência seduz, atrai, acalma, corrige, enquanto o rigor desalenta, afasta e irrita. Sejamos felizes, mas só o seremos se formos indulgentes. Agradeço a vossa indulgência de me terem ouvido até aqui. Um bom domingo para todos. Sintamos em paz. Sintamos alegres, felizes, por participarmos em mais um dia, por termos acordado mais um dia. E mais um dia significa mais uma oportunidade de fazer o bem na nossa e na vida dos outros. Que possamos semear palavras de doçura, que possamos semear sorrisos de serenidade, para que assim a nossa vivência e convivência com os outros, muito especialmente com os diferentes, com aqueles que não pensam como nós, mas que nós possamos abraçá-los nesta diferença, abraçá-los de forma sentida, séria, e não um abraço de circunstância. Porque afinal, todos somos diferentes. Porque afinal, todos cometemos erros. Porque afinal, todos precisamos de indulgência. Que a paz fique connosco e que a confiança em Jesus e na espiritualidade amiga more sempre no nosso coração.